Olá, meu amigo, minha amiga. Ainda falando sobre o assunto do livro do Apocalipse, nós vamos ver aqui no capítulo 2, né, do livro do Apocalipse, o Senhor nos falando algo muito interessante. Veja o que ele vai nos dizer. Ele diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Meu amigo, minha amiga, o que quer dizer isso? 7 estrelas nas mãos direitas e anda no meio de 7 candelabros? Qual é a mensagem que Deus está querendo passar? O que é que ele está querendo falar? Olha, o livro de Apocalipse, conforme eu já falei para você, ele é cheio de simbologias, né? E é um livro que, como toda a Bíblia, nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para nos revelar, para iluminar os nossos olhos e nos fazer entender o que ele está querendo falar. Mas aqui tem uma explicação para isso que ele está mandando João escrever. Ele está mandando João escrever para Éfeso. Éfeso era uma igreja, certo? E você sabe que toda igreja tem um líder. As sete estrelas que estão nas mãos direitas de Deus, que ele está dizendo aqui, são os 7 líderes das 7 igrejas. Quando ele mandou escrever o livro, ele falou: escreva e envie para as 7 igrejas. Houve uma carta para cada igreja. Então, as 7 estrelas são 7 líderes de cada igreja, às quais foram enviadas cartas. Esses 7 líderes estão nas mãos de Deus, como ele diz, né? São 7 estrelas que estão nas mãos de Deus, certo? Ou seja, todo líder, todo aquele que toma conta da obra de Deus, todo aquele que prega a palavra de Deus, que toma conta de um rebanho, do povo de Deus, né? Na igreja, precisa fazer as coisas da forma como Deus manda, porque eles estão nas mãos de Deus. E se eles fizerem de qualquer jeito, o próprio Deus há de trazer juízo sobre eles. Nós temos visto muitos escândalos, nós temos ouvido muita coisa horrível, escabrosas, muitas coisas, sabe, perturbadoras que estão acontecendo no meio da igreja. Líderes que estão cometendo pecados e escândalos absurdos, sabe? Líderes que assim compram, não pagam e adulteram e, sabe, e ensinam coisas para o povo que não tem nada a ver com a Bíblia, sabe? Esses líderes são líderes fraudulentos, porque tem os líderes que são escolhidos por Deus e tem os líderes que são falsos profetas, enganadores, que tiram proveito do povo, que quer fazer o povo de bobo, de tolo, sabe? Mas, meu amigo, minha amiga, estes líderes que agem de uma forma errada com o povo, eles vão pagar caro diante de Deus, porque Deus um dia vai cobrar deles tudo o que eles fizeram e que Deus não tinha mandado eles fazerem. Mas temos os líderes fraudulentos, falsos profetas, mas temos os líderes também que são fiéis. Tem líderes que são fiéis, tem homens, né, que são fiéis à palavra de Deus, que são fiéis ao reino de Deus, que pregam o evangelho, que dão a vida pela obra de Deus, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente vê alguns que andam fazendo coisa errada e a gente pensa que todo mundo está fazendo a coisa errada. Mas saibam que alguns estão fazendo as coisas erradas, mas tem muitos que são fiéis.
Tem muitos que fazem as coisas da forma como agrada ao Senhor, sabe? E aí, no meio desses que são fiéis, estes que são fiéis, são aqueles que estão nas mãos de Deus, sabe? E assim, eles serão chamados a atenção por Deus quando estiverem, quem sabe, fazendo algo que não está batendo direito, mas porque eles são fiéis, eles vão voltar e vão ajustar, sabe? Porque o líder que não é fiel, ele, mesmo sendo advertido, ele permanece no erro. Mas o líder que é fiel, ele, quando Deus o chama, como o rei Davi, né? O rei Davi cometeu um pecado terrível diante de Deus, mas ele adulterou, ele fez uma coisa terrível que não devia fazer, mas quando Deus chamou ele a atenção, ele chorou, ele pediu perdão, ele sofreu muito pelo pecado que ele cometeu e ele voltou a ser um líder fiel. E Deus, assim, continuou trabalhando com ele, continuou usando a vida dele, ele continuou sendo, um líder que estava nas mãos de Deus. Então, as 7 estrelas são os líderes das igrejas, às quais foram enviadas as cartas, e você vê que essas 7 estrelas diz que elas estão na mão direita de Deus. E o que nós entendemos aqui é que se o líder está nas mãos de Deus, ele vai fazer a vontade de Deus. Amém? Agora, se existem líderes que cometem escândalos e cometem muitos pecados, pode ter a plena certeza que o próprio Deus há de trazer juízo sobre eles. O Senhor Jesus, ele disse que naquele grande dia, quando ele tiver levado a sua igreja para si, muita gente vai falar: Senhor, no teu nome eu preguei a palavra, no teu nome eu curei doentes, eu expulsei demônios. E o Senhor Jesus vai dizer para eles, sabe o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, meu amigo, minha amiga, você que, quem sabe, se entristece muitas vezes com a atitude de muitos líderes, com o comportamento errado de muitos líderes. Você que, quem sabe, já se decepcionou na igreja porque líderes, cometeram coisas absurdas que não vale nem a pena falar. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus, ele é o justo juiz. E ele, a seu tempo, trará juízo a todas as coisas. Não saia da igreja, nem abandone a sua fé, nem se afaste do Senhor Jesus, por quem quer que seja. Lembre que o Senhor Jesus disse que aquele que abandona ele, ou que ama qualquer outra coisa mais do que a ele, ele diz: essa pessoa não é digna do reino, não é digna de mim. Então, meu amigo, minha amiga, você não pode nem amar a ninguém mais do que a Deus e nem pode, trocar a Deus por causa de decepções que você sofreu por parte de pessoas que, quem sabe, diz que serve a Deus e fez coisa que não devia fazer, certo? Então você tem que permanecer firme na sua fé, você deve continuar seguindo ao Senhor, sabendo que o Senhor Jesus foi quem morreu lá na cruz por você. E Ele está cuidando de você de tal forma que enviou o Filho dele para te salvar. Um dia Ele vai voltar para te buscar, E Ele enviou esse livro do Apocalipse trazendo uma mensagem do que vai acontecer nos últimos dias. Então veja que é todo um cuidado que Ele está tendo para com a tua vida e você não deve abandonar Ele por nada. Então eu digo para você, as 7 estrelas são os 7 líderes das igrejas que estavam nas mãos do Senhor, E para essas 7 estrelas, Deus mandou uma mensagem que eu vou falar com vocês numa próxima oportunidade. E você vai ver como Deus está de olho nos líderes, certo? Não se preocupe, não queira ser juiz, não queira fazer o papel de Deus, então somente fique no seu canto e veja que Deus, a seu tempo, Ele vai separar quem é joio e quem é trigo, porque quem é trigo ficará nas mãos dele para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, te dê um bom dia. Olha,